Olá, queridos amigos, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no canal Luz da Alma para falar de um tema tão interessante que é o eutanásia. Devemos abreviar a vida? Então vamos chegando, esperando o pessoal entrando. E hoje nós estaremos aí com os nossos amigos, a Roseli e o Eduardo. Hoje eu estou aqui de rosa, representando o Outubro Rosa, e nós vamos falar também um pouquinho a respeito desse mês. Deixa eu chamando aqui os nossos amigos, a Roseli e o Edu. Olá, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite. Como é que estão? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Animados? Esperando o pessoal entrar, que já estávamos com saudades. É isso aí. Eu, Roseli de Rosa, né, Roseli? Porque nós temos um recado hoje para dar, na verdade? Isso, com certeza. Já podemos falar, já? Vai lá, manda ver. Então, vamos lá, gente. Olha, hoje o mês de outubro, né? Em homenagem ao Outubro Rosa, eu e a Monique aqui, a gente está de rosa, tá? Justamente para a gente estar aí relembrando a importância da prevenção ao câncer de mama, né? Toda mulher, e homens também, né? Homens também têm que começar a fazer as mamografias, ultrassons, porque é importante. Mas ainda hoje em dia a mulher tem mais incidência desse problema do câncer de mama. Então, é tomar realmente todos os cuidados, independente da gente estar aí, né, nessa situação de pandemia, a gente tem que cuidar do resto que está bem e temos que ter sempre essa maneira de prevenir, porque o câncer, né, se ele é descoberto logo no início, ele é altamente curável. Então, a gente tem essa condição hoje, o SUS fornece essa condição, né? Então, todo mundo aí, mulheres, homens, vão fazer as suas mamografias, seus ultrassons, para a gente poder se prevenir desse outubro rosa. Beijinho, hein? Aproveitando aqui, fez um som de moto aí que não deu para... Um pouquinho baixo, viu, Roseli? Mas deu para ouvir o recado, sim. E aqui, só reforçando, pessoal, em relação ao Outubro Rosa, a importância dessa prevenção, né, de fazer o autoexame, pelo menos quando a gente está ali, né, ou no momento que a gente está entrando para tomar banho, ou no momento que a gente está saindo, para a gente fazer esse autoexame para tentar identificar aí possíveis alterações, né, no nosso corpo. Nós, como mulheres, nós conhecemos muito bem o nosso corpo, então sempre estar atento, né, com essas questões do autoexame, não deixar de fazer, né, Roseli? E principalmente garantir fazer os exames, porque não é só o câncer de mama que a gente está falando hoje também, mas também o câncer de colo de útero, que também entrou nessa campanha do Outubro Rosa, e que é importante a gente reforçar que 95% dos casos, quando identificados previamente, obtém-se a cura, né? Então, quando é identificado logo no início o câncer de mama, tem grandes possibilidades de cura. Então, a importância aqui da gente estar fazendo realmente esse exame preventivo, né? Para estar acompanhando e não deixar realmente de se cuidar. A gente sabe que nós estamos aí nessa quarentena, né? Que tá difícil para todo mundo, tá todo mundo aí em isolamento, né? Com dificuldade para sair de casa, mas não deixem de fazer seus exames. Existem aí laboratórios também que estão fazendo coleta domiciliar, né, que fazem esses exames, então é importante não deixar de fazer o acompanhamento aí, minimamente 2 vezes por ano, se não possível 2 vezes por ano, 1 vez por ano, passar aí no ginecologista. E a Roseli trouxe um ponto importante, né, Roseli, quando você falou dos homens também se prevenirem, né? Para quem não sabem, os homens também podem ter câncer de mama. Exatamente. Pode chegar até 1%, né, dos homens podem ter câncer de mama. Então, apesar de ser um percentual pequeno, existe a possibilidade de fazer a mesma coisa, né? O autoexame é sempre fundamental e se conhecer, né? É verdade. É isso e aí, vamos falar, então, de eutanásia? Vamos lá, Vamos lá. Eu queria começar primeiro falando do conceito de eutanásia, até para que todo mundo esteja na mesma página. Eutanásia vem de uma palavra grega que começa com eu, que seria boa, né, o significado de boa, e o thanos, né, eutanásia, né, que é o thanos, que é de morte, como se a interpretação é como se fosse uma boa morte, né? E por que boa morte, né, de eutanásia? Porque eles falam na medicina que é uma forma de provocar a morte
evitando aí a dor, né, para que seja uma morte indolor, e atingindo uma determinada pessoa, né, que não tem aí a possibilidade de cura de determinada doença, né. Isso na visão da medicina, né, o conceito de eutanásia. E quando a gente fala do conceito jurídico de eutanásia, a gente vai falar da possibilidade, o direito da pessoa causar a própria morte, né, ou escolher que outra pessoa faça isso por ela. Então, é basicamente esse conceito geral aqui de eutanásia. Mas quando a gente pensa em eutanásia, e até já que entrando um pouquinho nas questões do próprio espiritismo, nós sabemos que não é tão boa a morte assim, e é disso que nós viemos falar aqui hoje, né? E é importante reforçar que a eutanásia, eu sempre gosto de trazer tanto o conceito quanto a visão jurídica também, para que todos conheçam, né, se atualizem também dessas informações, mas no Brasil não existe uma legislação específica que fale de eutanásia, apesar de ser considerada a eutanásia como crime. Se a gente for olhar, né, o Código Penal brasileiro, ele não fala especificamente da eutanásia, né? Ele fala da questão de provocar a morte, né? Que aí está muito mais associada aqui à questão do homicídio. Mas pensando em tudo isso aqui, né, que a gente acabou de falar, como é que a gente poderia conceituar, explicar um pouco melhor o conceito de morte? O que é morte? Então vamos lá. Para a gente começar mesmo a entrar em qualquer assunto, eu acho que é importante nós definirmos alguns pontos, tá? Então, antes de 1950, o conceito de morte era tido como uma parada cardiorrespiratória. Então, ele tentava se detectar, né, o pulso, o coração, os batimentos cardíacos e a respiração, para saber se a pessoa estava viva ou não. E se não tivesse, a partir dali, de alguns minutos, era declarado que a pessoa morreu. E depois, com o avanço dos aparelhos e tal, detectou-se que não tinha como detectar a morte só pela parada cardiorrespiratória, que haviam ainda possibilidades de recuperação, de sobrevida, se tivesse algumas intervenções, como aquela massagem cardíaca, que recuperava durante algum tempo, ressuscita, né, como se chama a pessoa, mas ela não está definitivamente morta na condição atual pela medicina. E por que foi importante definir em que ponto, né, seria esse momento da morte? Hoje, a definição de morte é quando tem a morte encefálica, que é de todo o conjunto que compõe esse sistema, né, principal do cérebro, junto com o encéfalo, e formando o encéfalo, o tronco cerebral. Ele inteirinho morre, não tem mais atividade. O que acontece? De 48 horas a 72 horas, todos os outros órgãos vão morrer. E o problema é que quando é detectado isso, por que era importante saber isso? Era importante porque eles tinham pouco tempo para poder recuperar os órgãos, caso fosse a opção da pessoa, do falecido, a doação de órgãos. Eles tinham poucos minutos após a morte encefálica, para poder fazer a remoção dos principais órgãos que são transplantados hoje. Então, por exemplo, o fígado leva de 20 a 30 minutos para morrer depois da morte encefálica. Então, eles precisam fazer um transplante, uma condição muito rápida para poder manter esse fígado, levar para o local da pessoa que vai receber o fígado, fazer um processo ali de conservação dele, até chegar no local e poder ser transplantado. Os pulmões de 30 a 60 minutos, o coração 90 minutos e os rins 150 minutos. Então, cada órgão do corpo, não só esse, mas todos os outros, eles vão morrendo com o tempo, mas o tempo desses principais era o foco, né, para que pudesse se ter uma intervenção rápida antes que a pessoa perdesse, esses órgãos viessem a falecer junto com o encéfalo, logo depois. Então, eles precisavam saber qual seria o minuto, o momento certo que isso aconteceria. E foi determinado, enfim, na Universidade de Harvard, em 1968, que seria o critério encefálico. Porém, alguns países ainda não aceitam esse critério, tá? Eles ainda veem o cardiorrespiratório, tem outros critérios, como no Japão, em Israel, eles ainda entendem que a morte encefálica não é a primeira que detecta a morte. E o que considera essa condição de morte também, né? Como que eu vou saber o que é uma lesão
do encéfalo, do cerebelo, do tronco encefálico, que vai ser irreversível. Como que eu vou saber? Então, quando eu conheço a lesão cerebral, o que ocorreu para o cérebro ter entrado em processo de falecimento, quando o médico faz aquela luzinha ali, que ele abre o olho da pessoa, tenta passar a luzinha para ver se tem reação nas pupilas, reação ao calor, e o estado de apneia, a pessoa sem respirar. Então, ele detecta que ele vê que ali não tem mais movimento nenhum, já é um caso que provavelmente é morte. Aí ele faz algumas avaliações, por exemplo, se for de um bebê de até 2 meses, ele faz uma avaliação a cada 48 horas. Agora, se forem pessoas acima de 2 anos, ele faz uma avaliação, depois ele faz outra depois de 6 horas e constata que houve ali a morte cerebral, né? E a partir daquele momento... interessante você trazer tudo isso, né, Edu, porque assim, se a gente for parar para pensar, anterior a toda essa ciência e tecnologia que a gente tem hoje nos hospitais, a gente não teria todo um aparato, né, tecnológico para poder identificar e fazer essa distinção, né, de tempo certo, tempo ideal, né, para essa doação de órgãos, tempo ideal para entender se realmente a pessoa está morta ou não, né. Então, antigamente, a gente não tinha todos esses recursos, né, então passou-se a ser discutida essa questão da eutanásia por essa evolução também da ciência, né. Exatamente. Conforme a gente foi tendo condições de avaliar melhor as reações de vida, né, se aquele órgão ainda tem metabolismo nele contido, energia para poder se sustentar durante o tempo, e quanto tempo seria que ele precisava para se sustentar. Então, isso era importantíssimo para saber. Ou seja, essa pessoa, de fato, ela só vai morrer depois de algum tempo em que se pensa que ela morreu. Então, até antes da gente pensar em antecipar a morte, né, esse assunto é importante por causa disso, porque muitas vezes tem uma aparência de morte, mas não chegou à morte de fato. E talvez ainda possa ter uma chance de recuperação em alguns casos. E como que a gente sabe, por exemplo, né, uma pessoa que entra em estado de coma, se aquilo ali é um coma e não é uma morte? Eu também tenho a diferenciação aqui. O coma é a redução parcial ou total do estado de consciência, né? E ela é por uma causa conhecida, ou seja, foi um acidente de carro, teve um trauma, ou por um AVC, ou por um tumor, ou por algum tipo de intoxicação, o corpo entra numa reação que cai no estado de coma. E é feito um teste que eles fazem alguns testes na pessoa, e tem uma escala que foi denominada escala de Glasgow, que foi o médico que identificou esses critérios para poder identificar qual seria o nível do coma, né? E ele colocou uma pontuação, por exemplo, se os olhos não mexem, né, nas reações oculares, se a pessoa não articula nada e se ela não se movimenta, então ele vai receber uma determinada pontuação. Dependendo do nível dessa pontuação, é que ele entra na intubação, ou seja, do coma induzido. Ele vai ficar naquele estado até que as reações comecem a melhorar e ele saia desse estado de sedação induzida. E pode ser causado também por hipotermia e depressão medicamentosa, né? Quer dizer, pessoas que tomam um excesso de medicamento também podem entrar num estado de coma nessa circunstância. Então, aqui a gente vê o parâmetro geral, né? Lógico, eu não sou um médico especialista, mas pela pesquisa que deu para ver que existem critérios para se determinar a morte, e a morte, de fato, só dá para ser constatada depois de que o médico fez todas as avaliações possíveis, e aí ele determina aquele momento que foi dada a morte. Interessante esse ponto, né, que realmente a participação do médico em dizer, né, ali se aquele paciente tem condições, né, de manter essa vida ou não, né, o quanto existe essa capacidade de manter ela ali ligada nos aparelhos.
Ô, Roseli, eu queria te fazer uma pergunta, né? O que leva as pessoas a pensarem na eutanásia, tanto a pessoa que realmente pode estar aí com determinada doença, ou até mesmo os familiares, né, que optam, e a gente sabe que tem alguns países, né, que é legalizada essa opção de fazer a eutanásia. Eu andei até pesquisando alguns países, gente, e me surpreendi com a quantidade de países que falam, né, que tem dentro da legislação a possibilidade de fazer a eutanásia de forma voluntária, né? Então, quando a gente fala aqui de forma voluntária, é naquela condição que a pessoa, sendo assistida dentro do hospital, né, recebe um medicamento intravenoso, né, para poder realizar essa morte boa, né, da eutanásia. E foram alguns países, como a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo e Colômbia, e tem também o chamado suicídio assistido, que é quando a família, né, também acompanha todo esse processo, né? E aí, nesse caso, tem países que fazem como a Suíça, a Alemanha, o Canadá, África do Sul e 5 estados dos Estados Unidos. O suicídio assistido, ele foi colocado pelo Dr. Jack Kevorkian, que é chamado Dr. Morte. Inclusive, ele construiu uma máquina em que a própria pessoa, ela aciona um botão em que é injetado um medicamento na veia dela letal, para que ela própria possa fazer esse suicídio, que pode ser assistido no sentido de o médico estar presente, a família, né? Então, é necessário que haja aí uma lucidez do paciente para que ele próprio, dentro da sua condição, do seu entendimento, ele possa solicitar. Então, nesses países aí, realmente é aprovado, é permitido esse suicídio assistido, né? E não vamos esquecer que toda vez que tudo isso tem que ser muito bem controlado, né? Porque a partir do momento em que você libera a eutanásia, né? Você pode estar também induzindo pessoas a gente parte para esse suicídio assistido, porque é uma coisa que vai levando a outra, né? A eutanásia no Brasil, ela é considerado crime e ela dá pena de 2 a 6 anos até 20 anos de prisão, dependendo da motivação que levou a pessoa que cometeu a eutanásia, que às vezes são médicos, às vezes são enfermeiros, às vezes são os parentes, né? Quando não a própria pessoa, que quando estiver lúcida, ela pode querer essa eutanásia, né? Então, existe essa pena de prisão, né? Agora, eu entendo, assim, que a pessoa recorre à eutanásia quando ela quer pular etapas, né? Porque a gente sabe que, à luz do espiritismo, toda doença, ela traz para a gente uma oportunidade de regeneração do nosso espírito, né? De resgate de muitos débitos, né? Através da dor, através da reflexão que a doença nos traz. Mesmo diante de tal sofrimento, a gente está sempre à mercê da lei de progresso. Então, tudo é uma oportunidade da gente progredir. No nosso mundo ainda, de provas e expiações, em que não é que a gente tem que sofrer para aprender, mas o sofrimento faz a gente refletir, porque nós ainda temos egoísmo, orgulho, vaidade, que são sentimentos que, se tudo fosse muito bem na nossa vida, a gente não ia refletir em nada, porque nós seríamos extremamente egoístas. Já está isso ainda na maioria de nós, né? Então, quando a gente recorre a uma situação dessa, você está agindo por uma vontade, né, de um medo de sofrer, uma agonia, um desespero intenso, que a própria pessoa e os familiares entram nesse processo. Então, muitas vezes recorrem a esse artifício, mas é aquilo que acho que foi você que comentou: enquanto os médicos não determinarem, olha, tal paciente tem uma doença e o tempo de vida dele é X, né? Então, você fala assim, a pessoa vai poder viver 2 anos. Poxa, em condições boas, tem muitas doenças graves, terminais, em que a pessoa vive 2 anos, 3 anos bem, de forma normal, aproveitando a vida, viajando, fazendo exercício, né? A gente vê muitas situações, né? Porque a doença, ela depende de um organismo todo bem cuidado, com a imunidade fortalecida, as vitaminas e o pensamento, né? Então, a partir do momento em que a gente
recorre para essa situação, o médico delimita 2 anos, como é que você vai poder achar que você vai pular uma etapa dessa, né? Agora, claro, fala assim, a pessoa tem semanas de vida, dias de vida, é uma escolha de cada um, mas a doutrina espírita, ela sempre coloca para a gente que em tudo há uma oportunidade de aprendizado, em tudo está a lei do progresso, então que a gente possa ter sempre esse olhar, né, para poder avaliar realmente quem é que pode dizer até que limite uma pessoa pode suportar de dor e sofrimento, a não ser ela mesma, mas nem ela mesma tem isso, porque ela desconhece o futuro, desconhece o dia de amanhã. Então, como é que eu posso delimitar para um parente meu, uma pessoa que eu amo, que ela vai sofrer até X limite, dali para frente ela não sofre mais, porque eu vou abreviar, né, esse sofrimento dela. Não tem como a gente determinar, delimitar até onde eu posso sofrer, até onde eu posso sentir dor, né? E eu mesma, não sabendo o dia de amanhã, eu posso me desesperar também e resolver pular essa etapa. Tá, tudo bem, vamos desencarnar de uma forma, né, o corpo menos sofrido, mas e o espírito? Nós somos um ser integral, né? Corpo, perispírito e espírito. A gente anda todo mundo juntinho ali, os 3, né? Então, o que acontece? O meu corpo não sofre, mas o meu espírito sofre, porque eu vou para a espiritualidade perturbado, eu vou para a espiritualidade poderia ainda em vida ter me resgatado de mágoas, de arrependimentos, ter pedido perdão para as pessoas, ter refletido sobre as minhas condutas e já ameniza um caminhão de situações difíceis, de débitos que a gente pode carregar no nosso desencarne para a espiritualidade. Então, é um momento que tem que ser muito bem avaliado. Eu acho que não cabe, não tem como a gente julgar alguém ou uma família que resolva partir para essa situação. A gente só pode realmente orientar no sentido da imortalidade do espírito. O corpo sofre, o corpo está doente, mas o espírito, ele está ali vívido, ele está ali acompanhando tudo aquilo. Quando não está ali presente durante o tempo em que estiver em coma, vegetando, né? Dependendo da situação moral do espírito, ele está ali vivenciando tudo aquilo. E você me fez lembrar do capítulo 5, lá, Bem-aventurados os aflitos, né, que no Evangelho ele traz a questão de Deus, né, que Deus é soberano, justo e bom, né, como pode um ser, né, como Deus, que é soberano, justo e bom, não entender a nossa capacidade de passar por determinadas situações. Então, essas aflições vêm para nos auxiliar no nosso desenvolvimento, né. Então, muitas vezes a gente quer fugir desse sofrimento, fugir dessas provas, mas é aquilo que é necessário para que possamos passar para nos evoluirmos como espíritos, né? Exatamente. Então, quando a gente toma essa decisão, tendo alternativas, né, que é o que a gente falou aqui, né? Então, os médicos ainda têm alternativas, ainda tem uma forma de tratamento. Por que eu vou tomar essa decisão? É fugir daquilo que eu preciso trabalhar, né, Roseli? É a ansiedade, né? Ela, na hora que ela fica consciente de que tem a doença, ela já começa a projetar tudo que ela vai passar, mas como aquilo sendo muito drástico, muito problemático. Então, ela antecipa aquele sofrimento. Mas aí a gente tem duas questões, né? Primeiro, é assim, como é que eu posso ter certeza que realmente vai ser como eu penso que é? Porque uma coisa é quando você recebe um diagnóstico que é problemático. Olha, você tem um problema e esse problema não tem cura hoje. Ok, mas quem disse que o que eu vou passar tem a experiência de outras pessoas, mas assim, não são todas. E o sofrimento, por exemplo, de tumores, né, de câncer, que invade os ossos, o sangue, que são muito doloridos, algumas pessoas passam até o momento de desencarnar sem sentir a dor. Passam, né, só fazem seus tratamentos, tal, passam, e chega no momento e desencarnam. E outros não. Então, esse é o primeiro ponto, eu não tenho certeza de nada. E o segundo ponto é que a medicina também não é uma ciência exata. Ela jamais pega e fala assim, olha, com X mais Y é igual a Z e determina isso e pronto. Embora muitos queiram que seja assim, e esperam do médico uma resposta definitiva, pontual e fatal. Olha, vai acontecer. E o médico prudente, ele sempre coloca, olha, existe este tratamento, esse é o prognóstico, né? Depois desse diagnóstico, tem o avanço dessa doença,
mas ela não necessariamente é dessa maneira, tem esse tratamento, isso ameniza e tal, e até um possível momento em que você fala assim, olha, até que ponto vale, ele pode ajudar também nessa reflexão que a família toda vai tomar, quando a própria pessoa não pode tomar a iniciativa. Então, antecipar os fatos, mais uma vez, como a Roseli falou assim, não queremos julgar aqueles que fizeram, mas entendemos que eles se anteciparam muito a coisas que não aconteceram ainda. E muitas vezes podem estar se privando, com certeza estarão se privando de momentos importantíssimos, de experiência junto ao familiar, o familiar que está vendo, né, o desenvolvimento daquela doença, e vendo aquela pessoa que ele ama, que ela é mortal, que ela tem um fim, né, que aqui na existência terrena, que fatalmente nós vamos nos separar por algum tempo, mas que existe, né, a conceituação posterior, por isso a necessidade de se compreender as questões espirituais de uma forma mais ampla. O espírita, né, não que o espírita, quando se vir diante de uma situação dessa, de uma doença incurável ainda, ele não vai ter receio, né, ele vai passar por todas aquelas fases que todo mundo passa, pela negação, pela revolta, até chegar à aceitação, né, a depressão e depois a aceitação. Todo o processo, ele vai passar por isso, mas ele tem uma consciência dentro dele, uma fé que já foi fortalecida ao longo dos anos que ele passou estudando, de que ele é imortal, que a sua alma é imortal, mas o seu corpo, ele é só uma pequena parte da nossa existência. Então, assim, é melhor, deixa eu aproveitar o quanto eu puder dessa existência, o quanto esse corpo me der forças para poder. É importante você falar isso. Tem uma pergunta aqui, a minha madrinha mandou, pelo sobrenome não tem como escapar, gente, é minha madrinha. A minha tia mandou assim, como a eutanásia é vista à luz do espiritismo, né? Se a gente puder complementar aqui, né, o que a gente acabou de falar, acho que a gente já trouxe um pouquinho dessa questão do como o espiritismo enxerga a eutanásia, mas eu queria trazer uma pergunta que Kardec faz aos espíritos, lá no Evangelho, no item 27, né, que ele questiona assim, deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso, né? E aí os espíritos respondem, né, podemos abrandar o nosso sofrimento, o sofrimento do outro, quando a gente vê que a pessoa está sofrendo? Então ele responde, os espíritos respondem, né? Estáis todos na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis empregar todos os vossos esforços para abrandar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei do amor e da caridade. Que aí é o espírito de Bernardinho que responde, né? Então, assim, podemos abrandar, sim, essa dor. E aí, na sequência, ele já faz essa pergunta, né? Mas e um homem que está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos? Sabe-se que esse é o estado desesperador. É permitido poupar alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? E aí, né, a resposta dos espíritos. Quem, pois, vos daria o direito de prejudicar os desígnios de Deus? Então, quem são vocês querendo antecipar os desígnios de Deus? Porque se Deus está fazendo dessa forma, existe um motivo aí por trás. E aí ele complementa, não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e a conduzir a outros pensamentos? Ou seja, muitas vezes essas situações vêm para a gente justamente para a gente entrar nesse poço profundo de reflexão, né, de pensamento, de revisar aqui o que nós estamos fazendo, a nossa condução nessa vida, para que a gente possa também, né, ressurgir aí desse poço profundo. Então, achei muito interessante, né, esse ponto. É que a gente é muito ainda apegado às coisas materiais, né? E a gente ainda tem muito essa ideia de que a vida é só isso aqui, né? Então, o espiritismo, ele vai abrindo para a gente a mente, fazendo a gente entender que é isso, não termina, né? A vida não termina. Se você antecipar a morte, primeiro, você está agindo contra as leis de Deus, mesmo que você esteja fazendo isso por amor, porque, olha, a regra no Brasil, né? Se você tiver feito a eutanásia por piedade, você tem um julgamento diferente daquele que agiu simplesmente para aproveitar uma oportunidade e tirar a vida de uma pessoa, né? Então, você vê que tem a sua base na questão filosófica espírita,
espírita que traz esse entendimento para a gente. E a gente também não pode esquecer que você, praticando a eutanásia, você vai estar fazendo com que ainda reste nesse corpo o fluido vital, que é o fluido que dá vida. Então, como é que o espírito ele vai conseguir se desvincular desse corpo se ainda retém ali o fluido vital? Né? Então, tem essa questão também, até, digamos, química e fisiológica mesmo, né? Que faz com que o espírito tenha mais dificuldade de se desvincular. Então, a gente, através do espiritismo, que é maravilhoso, porque a gente começa a abrir o nosso horizonte e abranger várias outras questões, e a gente entende que esta vida aqui é uma vida de passagem, de aprendizado, né? Mas que a gente vai ter a continuidade. Então, o que a gente vai plantar aqui para a gente colher lá? Adianta eu amenizar minha dor física aqui, a dor do meu ente querido, a dor de um filho, Deus o livre, né? Que é uma dificuldade imensa, né? A gente vê um filho doente, a gente perder um filho, né? Mas o que vai adiantar a gente livrar ele da dor física se ele vai levar uma dor grande para a espiritualidade, porque foi antecipada uma situação que só a Deus cabe fazer, né? Deus dá a vida e Deus tira a vida quando? Quando nós já cumprimos a nossa missão, quando a gente já tem que se preparar para uma outra fase da nossa imortalidade. Então, a gente, em cima disso tudo que a gente está falando, a gente tem que desenvolver a fé em Deus, a fé na providência divina, no que Ele tem planejado para nós, no que nós planejamos ainda na nossa vida de desencarnados, lá na erraticidade, né? Que a gente não pode esquecer desses compromissos todos que a gente assumiu. Então, o que a gente vai construindo devagar, né? Com o estudo da doutrina espírita, a gente vai construindo essa realidade de entender que, olha, nossa, eu estou com uma doença gravíssima, meu estado é grave, estou com, né, quase numa situação terminal. Vamos tentar respirar. Não digo que isso é fácil, não digo que eu conseguiria fazer, porque eu já passei por uma experiência muito difícil com a minha mãe a esse respeito, né? Então, gente, é um exercício, né? Vamos tentar nos preparar para isso, para esse momento, porque é um fato que ele vai chegar. A gente vai ter que tomar uma decisão dessas, né? E até comentei o caso da minha mãe, que a minha mãe teve a leucemia, né? E o próprio médico do Hospital das Clínicas, onde ela estava fazendo o tratamento, ele orientou, a minha mãe já não era idosa demais, tinha 78 anos, né? Mas a quimioterapia já não fazia mais o efeito para ela. O que ele orientou? Orientou a ortotanásia, né? Que é aquela morte digna que eles falam. É a pessoa não tomar mais medicações agressivas, que além de não curar a doença, ainda destrói o que você tem de bom, né? E aí a doença ela avança naturalmente, né? Se for um estágio mais avançado, uma doença grave, ela vai avançar mais rápido. Se for uma doença que ela seja não tão agressiva, um tumor não tão agressivo, ele tende a agir mais devagar. Mas a verdade é que hoje a gente tem opções, né? E você vê, aqui no Brasil, a gente fala que a gente é atrasado em muita coisa, mas nessas questões de medicina, a gente está bem orientado, eu acho, nas bases espirituais. A ortotanásia, ela não é prevista em lei, mas ela é permitida através de uma norma do Conselho Federal de Medicina. Então, ela é permitida de você praticar a ortotanásia. Lógico, com o consentimento de familiares, do próprio paciente, né? Mas você vê que são opções que a gente tem aí de tentar viver a vida da melhor maneira que a gente puder até o último momento mesmo, né? Muito bom. Eu lembrei aqui de uma passagem do Obreiros da Vida Eterna, do caso do Cavalcante, né? Que era uma pessoa que estava em estado de coma, né? Ele ainda tinha oportunidade de fazer, né, algum tipo de tratamento, né? E de alguma forma ainda poderia ali se recuperar. Em determinado momento, aparece um personagem que é um padre ali, né? Que vai fazer oração por ele, e aí ele chega próximo ali do médico e pergunta, né, mas e aí, né, ele vai ficar aqui já tá há um tempo, né, já estava ali um tempo em coma,
Ele falou, acho que a gente pode, então, sem a família saber, né, abrandar, né, resolver o problema. E aí eles praticam a eutanásia com Cavalcante. E é interessante que a espiritualidade conta a respeito desse desencarne, né, que não era um desencarne necessário ainda, porque ele ainda tinha condições, né, de se recuperar, não foi uma coisa consentida ali que o médico falou, não, realmente não tem mais alternativas aqui, né, e no momento que eles praticam a eutanásia, a espiritualidade tem todo um trabalho, um aparato ali para conseguir fazer esse desencarne, esse desenlaço aí do espírito, né, fio a fio, né, pelo perispírito, e ele estava ainda muito apegado ali ao corpo, então demoram-se 20 horas para conseguir fazer esse desencarne, né, então teve todo um sofrimento, então ele sentiu todas as dores, então um pouco disso, né, então ter esse cuidado e essa preocupação, né. Tem também o caso do desencarne de Dimas, né, que está no André Luiz também, não lembro que livro que é. Acho que é o Obreiros, né, também, né, tem o desencarne de Dimas também, que a família fica lá em torno dele e ele não consegue se desvincular, porque ele já está pronto para o desencarne, já está, de certa maneira, preparado para isso, né, e a família fica ali chorando e rezando para ele ficar, e aquela energia toda impede que ele possa ter esse processo de desligamento de uma forma natural. O que a espiritualidade promove? Promove a melhora da morte, que eles falam, né? Que é quando a gente tem uma melhora repentina, os familiares se animam, eu saio do estado do coma, eu saio da UTI, aí os familiares falam, ela vai ficar bem, o médico até também passa notícias de acordo, né? E aí a família vai descansar, vai dormir, e é quando a espiritualidade consegue, em silêncio, no sossego, ajudar o coitado do Dimas a desencarnar, né? De uma forma que os familiares não fiquem presos, né? Eu tenho até um caso curioso, vou falar rapidinho aí. Uma amiga minha, a mãe dela teve um AVC, né? E ela ficou com a mãe em casa, vegetando, durante 2 anos e meio. E toda noite tinha alguém que dormia lá ao lado da mãe, tirava a pressão a cada meia hora, porque a pessoa fica em letargia, a pressão tende a cair muito, né? E ficavam lá ao lado dela, velando o tempo inteiro. O que aconteceu? Uma das pessoas, seria a irmã dela, uma das irmãs, disse que teve, na cadeira, assim, do lado da mãe, caiu num sono profundo. O que aconteceu? A pressão da mãe caiu e ela desencarnou ali. Quando ela acordou, ela falou, olha, eu nunca dormi, eu não sei o que aconteceu. Alguma força, quer dizer, o que aconteceu ali? Ela teve que ter um momento ali em que a família largou mão, parou de ficar levando ela para o hospital toda hora, entubada, furando, não sei o quê. E aí a mãe conseguiu descansar, conseguiu receber o apoio da espiritualidade para fazer o desencarne, né? Morte, né? A espiritualidade agindo, né? Para poder auxiliar esses irmãos aí que precisam de alguma forma, já deu tempo, né, Roseli? E muitas vezes os familiares ficam aí, né? A morte, mas ela revela tanta coisa bonita na vida da gente, né? Olha, eu paro de falar aqui, mas não, esqueci o nome do Eu vou ler um pouquinho os comentários aqui, gente. A Silmara colocou aqui, né? Eu penso que não temos esse direito de antecipar, né? Que tem tudo a ver com o que a gente falou. O Marcos trouxe um ponto importante para a gente falar, e quem pratica, faz a eutanásia, como fica a luz do espiritismo? Quais são as consequências aí, Roseli? Então, é um débito que você acarreta, que você angaria para você resgatar isso um momento ou outro, né? E sempre é importante, o que Deus vê nessas atitudes? Ele quer ver a sua intenção. Qual foi a sua intenção de fato? Você praticou a eutanásia por piedade, como a lei brasileira ameniza o caso de prisão? Ou você praticou porque você estava cansado de ter que ficar cuidando daquela pessoa? Você praticou porque você, né, enfim, não gostava da pessoa, tinha herança para receber? Porque tem N casos aí de situação, né? Então, qual é a sua intenção de você praticar isso? É isso que a espiritualidade vai ver, é isso que vai pesar no teu comprometimento, que ele vai existir de qualquer maneira, mas ele pode ser amenizado em função da tua real intenção. O Eduardo acho que quer falar aqui, pode falar. Não, eu ia falar, eu entendi que
A pergunta ele dele... perguntou também, acho que a Roseli respondeu, quando uma pessoa, né, faz pelo parente, né, que está ali acompanhando, mas o Marcos perguntou também em relação à própria pessoa, quando ela opta por fazer a eutanásia, que eu acho que é isso que você vai falar, né, o Edu? E aí ele pergunta, é considerado um suicida? Ele vai se considerar, sim, dependendo do estado que ele chega, né? Então, por exemplo, nem todo suicida acontece como aconteceu com o caso do livro Memórias do Suicida. Por que eu falo isso? Porque lá no livro Céu e Inferno, Kardec tem o relatório de algumas comunicações de suicidas. E dos que estão ali, eles refletem, assim, uma grande decepção, né, um estado de arrependimento, porque não viram que aquilo ali não foi o fim, não deu o fim que eles esperavam que fosse, seria o fim do sofrimento, o fim da amargura, não aconteceu aquilo. Então, é uma grande decepção. Então, assim, considerado suicida, não por alguém, mas por ele mesmo, acredito que sim, né? Quando ele perceber que ele tentou fazer um ato para amenizar uma dor e vem uma dor maior, que é o que a gente se depara quando antecipa o fim da nossa vida, né? É uma consequência disso, é uma dor maior, mas não é uma dor física, né? É uma dor moral, é um arrependimento profundo, é um vazio existencial, de falar, puxa, eu tive uma chance e perdi. É bem similar a essa situação, quando a gente, às vezes, fala assim, puxa, eu perdi a oportunidade, né, tive a oportunidade de estar com a pessoa, e agora a pessoa não está mais na minha vida, eu poderia ter aproveitado mais e tal. É a mesma coisa com relação à pessoa que desencarna, e antecipadamente, por ela mesma ter feito isso. Então, é a mesma sensação. Se essa sensação for a de um suicida, então vai ser, mas não que alguém vá julgá-la, né, suicida. Existem casos, que nem o caso do André Luiz, não é que julgavam ele, simplesmente viram nele a culpa que ele tinha, né, e ele estava num local que só tinham espíritos bem inferiores, né, mas você não vê, por exemplo, Lísias e os outros mentores julgando ele pelo suicídio, né, ele que se lamentou de ter antecipado, e ainda foi um suicídio indireto, né, no caso de abuso, de alimentação, de bebida, de cigarro, essas coisas. Muito bom, deixa eu ver mais um comentário aqui. O Alexandre também colocou aqui, né? O suicida não busca o fim da vida, mas o fim do sofrimento físico ou emocional. Exatamente, né, Alexandre? Então, quando a gente põe, né? Se você coloca no lugar da pessoa, ela não está achando ali uma solução, né? Ela está ali cheia de problemas e não consegue encontrar um meio de solucionar, né? Ela não vê esse futuro, não enxerga essa possibilidade futura, né? É importante a gente falar disso também, né? Nossa, eu queria comentar. Pode falar, Edu. Eu não sei se você ia falar sobre isso, mas é só para colocar um ponto importante, né? A Roseli comentou a respeito da mãe, e muitos de nós ou já passamos por isso, ou vamos passar um dia, é possível, é muito possível, que a gente tenha que tomar uma decisão com relação a algum familiar nosso que esteja num estado de saúde bem debilitado no hospital e não possa falar por si. E aí entra uma palavra que a Roseli falou, mas eu acho que a gente não chegou a conceituar, que é a ortotanásia, e o conceito de distanásia, tá? Então, hoje a medicina tem essa questão da distanásia, que é você prolongar a vida indefinidamente, porque você tem hoje aparelhos que substituem os órgãos vitais, e eles podem fazer aquele papel de manutenção da vida do corpo, né? E não quer dizer que o espírito esteja até ali, já, porque você vai parar os aparelhos e a pessoa vai desencarnar. E também tem aquele momento que você fala assim, meu Deus, adianta ficar lá bombando, né, provocadamente a circulação da pessoa e tudo, injetando produto químico que vai dar enjoo, que vai dar problema tal. Como é que está o tamanho da lesão, ou o tamanho do tumor? Como é que está isso no contexto, né, da medicina? E aí a gente parte para a ortotanásia, que é a humanização da pessoa poder desencarnar, não num local frio, úmido,
com pessoas desconhecidas, que é o hospital. Muitas vezes longe da família, né, que muitas vezes o hospital também não coloca em um local que não pode ter visita contínua, né, que possa ter um parente que fica ali totalmente dedicado, né. De olho nisso, alguns hospitais têm alas hoje, né, com cuidados paliativos, porque mesmo que ela esteja sob a assistência de um hospital, ela não está mais naquele monte de aparelho, aquele monte de medicação e tal, ela está lá, e os familiares podem ter mais tempo junto com a pessoa nesses momentos tão importantes da nossa vida, que é o momento que nós nos preparamos para retornar para a pátria espiritual, ter o contato com todo mundo de forma aberta, clara, e você vai desencarnar no seu momento certo, como deveria ser, sem forçar nem para mais e nem para antecipar também. E que você possa ter uma assistência para poder cuidar disso. O problema que acontece com muitas famílias, e que pode acontecer conosco, é que fala assim, meu Deus, né, e agora? E se eu não colocar ela num aparelho, eu não vou estar prolongando a vida dela, então eu estou antecipando, então eu estou fazendo eutanásia. Né? Então, ou seja, vai para o outro extremo, né, que é tentar ficar esticando a vida da pessoa e tal. E acontece uma coisa interessante pelo relato dos médicos, Monique e amigos, que é o seguinte, eles percebem assim, que se o tratamento está sendo particular, o familiar, ele costuma falar assim, olha, doutor, faz tudo o que puder, né, mas não deixa ela sofrer. Então, se for para ela sofrer, então é melhor não ficar tentando investir tanto. Mas quando é o plano de saúde que está pagando, fala, não, pode tentar, vai tentando colocar o máximo que puder e tal. É uma reação que os médicos relataram na revista Veja, de 2012, teve uma discussão sobre isso, né? Esse ano foi um ano que teve muita discussão na revista a respeito da eutanásia. E eles falaram isso, quando a pessoa está pagando particular, ela é bem sensata, ela fala, poxa, mas quando não está, quando é o plano de saúde, quer obrigar a deixar lá no aparelho, como se aquilo fosse resolver alguma coisa, né? E é lamentável, porque às vezes a família perde a oportunidade desses momentos finais junto dele. E o espírito, né? Como é que está o espírito nesse momento? Como é que está a alma que está ali naquele corpo para desencarnar? Enquanto ele tiver consciência, algum nível de consciência, ele pode ainda refletir, né, estando no corpo, ele pode chamar os parentes que ele quer conversar, ele pode tirar, né, alguma mágoa que esteja dentro dele, algum arrependimento, alguma coisa, ele pode botar para fora e resolver isso. Se for o estado que assim, a pessoa não consegue mais ficar consciente, você tem que constantemente ficar induzindo por causa da dor, é melhor deixar, né, o corpo ter o seu ritmo natural da vida. E ele vai. Então, assim, tudo isso nós estamos falando aqui porque não tem ninguém aqui que está para morrer. Mas quando é o parente que está ali, o familiar, se ele não tiver uma base de fé e confiança na espiritualidade muito sólida, ele sofre muito para tomar essa decisão. E é importante falar dessa questão também do apoio, né, nessa situação dos familiares, do apoio psicológico, né, de ter esse apoio para poder passar por esse momento também, né, muitas vezes a pessoa fica tanto tempo ali dedicada a essa pessoa que está ali enferma e acaba deixando de cuidar de si mesmo também, né, então tem que ter esse acompanhamento psicológico. Existem hospitais que também fazem o acompanhamento, suporte não só aqui religioso, né, emocional, mas com assistência social, né, tem suporte terapêutico para os familiares, porque nesses casos de coma, e a gente sabe também, né, de relatos de pessoas que estiveram em coma e que depois, quando conseguiram voltar, elas contam, né, das experiências quase morte da EQM, né, conhecida EQM, que elas conseguem de alguma forma, né, aqueles que não estão tão ali apegados à matéria, conseguem de alguma forma, né, sair dali do corpo físico e o espírito vai para o hospital e, inclusive, contar, né, o que estava acontecendo na sala ao lado, que viu o parente que estava ali próximo, né, acompanhando. Então, é interessante a gente falar sobre isso também, né, que muitos ficam ali apegados ao corpo físico e não conseguem, né, interagir, né, dar essa volta, e passa-se um filme, né, na cabeça desse espírito de toda a vida. Conta-se que eles veem uma luz, né, chamando, né, para sair dali. E muitas vezes eles relembram, né, não, mas eu tenho um compromisso X, eu tenho meus filhos aqui, e aí o espírito acaba voltando, né, e acaba acordando também. Então é interessante a gente falar a respeito disso, né.
É porque Deus é tão misericordioso que ele nos dá a condição de, se a gente tiver com uma situação terminal e a gente ainda tiver situações que nos preocupam, de forma que a gente queira permanecer ainda encarnados, a cuidar dos filhos, alguma situação que Deus veja uma utilidade em nós ficarmos aqui, ele permite que a gente tenha um prolongamento da nossa vida para a gente resolver esses problemas, né? Então, a gente tem que acreditar, eu falo sempre, a gente tem que desenvolver essa crença nesse algo maior que existe além disso, além de nós, além dos nossos desejos, né? A gente tem que começar a desenvolver esse entendimento, né? E o Alexandre estava falando aqui do padrinho dele, de ter o bom senso. Eu ia colocar o comentário aqui, deixa eu colocar para o pessoal ler também, né? Legal. O Alexandre traz aqui, o meu padrinho de doutrina espírita, professor Newton Pascaleto, me disse algumas vezes que a razão permeada pelo bom senso e pelo amor é sempre a melhor bússola para qualquer caminho. Então, e complementa, né? Vamos ele falar assim, eu ainda acrescentaria a fala dele, Newton, que a intenção também é um fator muito importante. Então, porque justamente se a gente opta pela ortotanásia, tanto eu comigo quanto com algum parente nosso, a gente tem que ter o bom senso aí de equilibrar. Então, eu optei pela ortotanásia. O cara tá lá em estado de dor imensa, tá sofrendo terrivelmente, e eu não vou dar alguma medicação para que pare essa dor dele. Então, percebe que tem que ter um bom senso mesmo nessa questão dessa opção, que é uma intermediária entre a eutanásia e a distanásia. Existe a ortotanásia, né? Mas é aquele tal negócio. A ortotanásia, você deixa que a pessoa, você não combate uma doença que é irreversível já. Hoje, os médicos, a medicina, ela está tão evoluída que ela pode determinar para a gente, olha, claro, a não ser uma misericórdia divina, né? Não vamos falar em milagre, porque milagre não existe, um merecimento, mas fora isso, os médicos podem determinar, falar, olha, esse quadro do fulano, ele é irreversível, ele não vai melhorar disso, só tende realmente a evoluir, né? Enquanto que a eutanásia, que tem a pergunta ali da Loilde Fernandes Ferreira, eu quero falar o sobrenome porque eu acho lindo, Papacristodolou. Ai, é fofo demais esse sobrenome. Então, ela está perguntando qual é a diferença. Então, a ortotanásia é isso, você deixa de combater uma doença, por quê? Porque a medicação, de repente, vai mais prejudicar do que ajudar, e a pessoa não vai poder ter um de vida enquanto ela tiver, que seja uma semana, um ano ou 2, a pessoa pode ter um aproveitamento bom da vida ainda, porque ela vai ter coisas, o organismo dela vai estar funcionando, deteriorando-se em função do avanço da doença. A eutanásia, você está bloqueando um processo que poderia também ser vivido de forma saudável, e você já condena, digamos, entre aspas, a pessoa a morrer, a desencarnar, e sendo que a coisa pode ter a sua modificação, você impede o espírito de avançar, de aproveitar esse momento para progredir, porque, olha, gente, qual o melhor momento, se não quando a gente está, para a gente se resgatar de muita coisa, para a gente desenvolver a humildade, quando você está num leito de hospital, ou quando você está na sua casa, e você precisa que as pessoas cuidem de você, você precisa receber comidinha na boca, alguém que te dê banho, que limpe você. Isso não é uma oportunidade da gente desenvolver a humildade? Quando você está no teu leito de dor, nos teus momentos terminais, você está lá com lucidez, você pede perdão para uma pessoa, para um ente querido, do que você cometeu. Isso não é uma oportunidade boa, né, em vista de todo o sofrimento? Então, a gente tem que parar de enxergar a coisa física, a coisa material, enxergar que existe todo um mundo maior, né, que abrange outros tipos de condições, de características aí, para a gente poder trabalhar isso tudo, né? É uma linha bem... né, Monique? É uma linha bem tênue entre... Eu ia comentar do que a gente conversou, porque a gente teve uma conversa aqui de bastidores, pessoal, até para compartilhar com vocês, porque para mim tem uma linha tênue mesmo entre ortotanásia e eutanásia, né? E aí eu fui perguntar aqui pro Edu, falei, Edu, me explica melhor isso daqui, para mim tá muito próximo. E aí o Edu me deu uma explicação, Edu, compartilha aí com o pessoal, e para mim ficou muito claro com a explicação que você trouxe. Não, fala você.
Fala, eu acho melhor você falar, você entendeu? Pode falar. Então, tá bom, vamos lá. Você me corrija se eu estiver falando uma bobagem. Então, assim, ó, a eutanásia, praticamente, a gente tem uma opção aí de alternativa para tratamento, né? Basicamente, a pessoa está consciente ainda, né? E no caso da ortotanásia, normalmente os familiares tomam essa decisão porque a pessoa está inconsciente, né, e não tem essa possibilidade de ter um tratamento que faça surta efeito. Então, os próprios médicos já falam, olha, não tem mais alternativa. Então, por exemplo, no caso de um câncer, né, que está em estágio extremamente avançado, a pessoa está ali só sofrendo, manter ela nos aparelhos só vai ficar segurando, né, e mantendo ela ali viva, né, mas, porém, ela está ali só em sofrimento. Então, a partir desse momento, os médicos já viram que o câncer tomou totalmente ali o corpo físico e que não há mais evolução, não tem mais o que possa ser feito. Então, o médico dá essa opção da ortotanásia para falar assim, olha, vocês não querem aproveitar esses últimos minutos de vida que essa pessoa tem para que ela esteja aí junto com seus familiares, então a gente tira dos aparelhos, ela vai, né, de qualquer forma ela iria, né, falecer, morrer aqui, desencarnar, né, porém, se a gente colocar ela próximo da família, ainda vai poder aproveitar esses momentos finais aí de vida, então é basicamente isso, essa morte humanizada, né, É isso mesmo. A eutanásia, você corta qualquer possibilidade. É como se, a eutanásia é como se eu quisesse ter o controle. Eu vou morrer quando eu quiser, e não quando Deus quiser, né? Quando seja o momento da morte. A ortotanásia, ela deixa a natureza agir. A distanásia coloca a máquina para o corpo ficar lá até, né? Já não tem mais nem espírito no corpo. Mas eles deixam lá, né? Tal, mas só que eles, a ortotanásia é o modo natural, você trata pela medicina o máximo que você pode, você trata com toda a medicação, mas quando chega num determinado ponto, a pessoa precisa ter mais contato com a família do que ficar naquele ambiente sozinha, úmido, frio, que é o hospital. Eles chamam a morte digna, né? Os médicos falam, é a morte digna, a morte boa, né? Eles falam, né? É bem interessante mesmo esse assunto, né? Eu queria trazer um ponto final aqui para a gente também já ir concluindo, porque a gente está aí próximo de terminar o nosso tempinho, nós estamos aí em 4 minutos. Eu queria só fazer um complemento com esse ponto que o Alexandre trouxe, de eu acrescentaria a fala do Newton, né? Com a intenção também é um fator extremamente importante, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 953, quando ele pergunta, né, e quando se comete a eutanásia, né, quais são as consequências disso? E fala exatamente isso que o Alexandre trouxe, né, que ele traz que é uma expiação proporcional à gravidade da falta conforme a circunstância, né, realizada. Então, assim, se existe uma intenção aí por trás de amenizar a dor, de amenizar esse sofrimento no caso da ortotanásia, essa prova, né, essa expiação, ela é atenuada. Então, cada caso é um caso, né, não dá para a gente aqui afirmar determinada situação ou não, porque muitas vezes também os médicos cometem erro, como o Edu trouxe, né, Edu? Então, a gente não consegue aí falar, putz, mas a pessoa fez e o médico cometeu um erro e o parente que tomou a decisão. Né? A espiritualidade vai entender essa situação, né? Ela teve uma informação errada, né? Então, de alguma forma, isso tudo é atenuado. Exatamente. Gente, eu queria que vocês fizessem aí as considerações finais de vocês. Roseli, comentar aí também do seu canal, né? Eu tenho um canal no YouTube que a gente até compartilha tudo que a gente faz, não tem muita coisa ainda, mas a gente está numa evolução. Roseli Silva, tá? E o meu Instagram, Rosiana Julie, e é isso aí, gente. Quem está vivendo uma situação dessa, pensa sempre que a maior ferramenta que a gente tem é sempre a prece. A prece é que vai nos elevar ao alto, aos espíritos superiores, e a gente abrindo o nosso coração, eles vão nos ajudar a tomar a melhor decisão. Não esqueçam de fazer autoexame, principalmente debaixo do braço, viu, gente? Porque tem muita coisinha, às vezes, escondida aqui que a gente não aperta direito. É verdade, vamos lembrar a gente do Outubro Rosa. Outubro Rosa. 1000 beijos para vocês, viu? Adoro estar com vocês. Muito bom. E eu, assim, lembrando que uma grande mensagem que o Espiritismo traz para nós, embora muitas vezes mal interpretado, né, que nós não precisamos de dor para evoluir. A dor acaba sendo uma consequência da nossa inobservância para aquilo que a gente faz, a gente não presta muita atenção nas consequências
Mas nós não precisamos sofrer, né? O sofrimento, ele não é necessário para que a gente passe se a gente tiver uma reflexão antes do porquê que aquele sofrimento está vindo. E eu vou encará-lo com maior dignidade, com maior força, com maior fé. Então, diante de desafios como esse, não vamos temer, não, vamos enfrentar até os últimos momentos, vamos nos amparar na medicina o quanto nós pudermos e vamos também refletir sobre, nesses momentos, o que a gente pode aproveitar de melhor nessa situação, tá? De poder reparar situações, de poder recompensar alguém, de poder fazer algo para que faça a gente crescer. Legal. Gente, eu queria agradecer a todos que estão aqui participando com a gente, que fizeram seus comentários, mandaram suas perguntas, né? E queria também pedir para que todos, se puderem, né, compartilhar essa live, se vocês gostaram do tema. Eu tô vendo o pessoal tá aqui agradecendo e achou bem esclarecedor. Acho que é dúvida de muitas pessoas. Pode ser que nesse momento agora de quarentena estejam outras pessoas passando por isso, com essa dificuldade nessa decisão, né? Do como você comentou. O que eu faço agora, né? Como é que eu, né, o médico veio com esse ponto de decisão para mim, o que eu tenho que fazer? Então, compartilhem essa mensagem, acho que ela é de extrema importância para esclarecimento, né, daqueles que mais precisam. Tá bom? Beijo grande, gente. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau. Obrigada. 9 horas, hein? Beijos. Obrigada, Roseli. Tchau.